Nós estamos na série de mensagens no Evangelho de João e hoje nós estamos entrando no capítulo 13 desse Evangelho. Nós estamos pregando todo o livro de João e no capítulo 13 nós vamos estudar, nós vamos meditar na palavra de Deus no tema Amor, a marca dos discípulos de Jesus. Amor, a marca dos discípulos de Jesus. Apenas para nós entendermos o contexto onde o capítulo 13 se encontra, para nós podermos entender melhor aquilo que nós vamos refletir na palavra de Deus. No capítulo 12 do Evangelho de João, nós temos o início da última semana de Jesus na terra. Até o capítulo 11, nós temos 3 anos e meio se passando. Do capítulo 12 em diante, nós temos uma semana, a última semana de Jesus na terra. Então Jesus vai para Betânia, ele para ali na casa de Simão, onde ele é ungido por Maria, e depois ele segue para Jerusalém, para a festa da Páscoa, a última Páscoa que ele vai participar junto com seus discípulos, sendo que naquela Páscoa ele mesmo seria o Cordeiro Pascal, ele daria sua vida pelos pecadores. Aqui no capítulo 13, depois de Jesus então chegar em Jerusalém, ele entra na cidade num jumentinho, na sua última semana, o que é chamado de a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Ele entra, as pessoas estão ali naquela cidade, aos montes. A cidade de Jerusalém está lotada por causa da festa da Páscoa. Judeus de todas as regiões do mundo estavam ali. Estavam ali pessoas que ficaram sabendo da ressurreição de Lázaro. E Jesus então entra na cidade com um jumentinho, em cima de um jumentinho. E aquelas pessoas impressionadas pelo milagre da ressurreição de Lázaro, as pessoas que ficaram sabendo de Jesus, pegaram ramos de palmeiras e começaram a dizer, a celebrar bem alto, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, essa palavra hebraica que significa salvação agora. De alguma forma aquelas pessoas estavam crendo que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador. E Jesus então entra no jumentinho, não no cavalo branco, conforme no mundo antigo se acreditava ou se tinha a prática de quando um rei montava num cavalo branco e ia até um outro país, ele estava demonstrando que ele iria ir contra aquele país em guerra. Era um sinal de guerra, era um sinal de que aquele rei queria conquistar um outro território. Mas quando um rei ia no jumentinho, ir para um outro país, ele ia naquele animal como um sinal de paz. E Jesus então está num jumentinho entrando como o rei da paz na cidade de Jerusalém. Ele vem para realizar a paz no coração dos homens, para cumprir o plano da salvação e trazer a paz verdadeira no coração de todo aquele que crê. Ele não vem na sua primeira vinda num cavalo branco. Ele vem primeiro como servo sofredor, como aquele que iria redimir a humanidade através da sua morte. Ele virá na segunda vinda, em cima de um cavalo branco, como diz João no livro de Apocalipse. Aí sim, ele vem para reinar, ele vem cheio de glória e majestade, ele vem como juiz, ele vem para consumar o seu reino, ele vem para conquistar tudo que é dele. Mas na sua primeira vinda, ele veio para morrer, para propiciar a oportunidade de salvação aos pecadores que creem nele. Ele entra então em Jerusalém, no jumentinho. Aí, aqui no capítulo 13, já é a última noite de Jesus na terra. É a véspera da sua morte. Ele se reúne com seus discípulos num lugar chamado Cenáculo, que era uma casa mobiliada. E ele reúne ali para a celebração da Páscoa judaica, que celebrava a libertação de Deus em relação ao povo de Israel que estava escravizado no Egito.
Então ele está ali numa mesa, não como essa, mas uma mesa baixa, porque a mesa naquela época, ela não era alta como essa aqui, não tinham as cadeiras como nós temos hoje. Jesus então está ali naquela mesa, um cordeiro pascal está ali assado, tem vinho, tem pão asmo, pão sem fermento, tem ervas amargas, como era o costume dos judeus naquela mesa, e eles estão no chão, ao redor da mesa. Os discípulos todos estão ali, estão debruçados na mesa, os pés para trás. Era um tempo de tensão, porque horas depois Jesus seria preso no Getsêmani e seria julgado pelos religiosos judeus e por Pilatos, e seria morto na cruz. Então, o capítulo 13, nós entramos nesse texto diante desse contexto. E é nessa realidade dessa última ceia, da última Páscoa, Jesus com os seus discípulos ali reunidos, com eles, Jesus ensina sobre o amor. O amor que deve ser a marca dos discípulos de Jesus. Não só daqueles homens, mas de todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Que passam a não mais seguirem seus próprios corações e conceitos, mas seguem agora a Jesus Cristo. Nós não vamos fazer a leitura corrida como nós fazemos habitualmente de todo o texto, nós vamos ponto a ponto e olhando os textos conforme os pontos vão sendo desenvolvidos. Nesse cenário de João capítulo 13, quando Jesus ensina sobre o amor, ele ensina que amar é mandamento. O que é o amor, segundo Jesus, em João capítulo 13? Amar ou amor é um mandamento. Nós encontramos isso, versículos 34 e 35, quando ele diz: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. É uma ordem, o amor. É uma ordem de Deus aos seus discípulos, que eles amem uns aos outros. Ou seja, não é opcional. Não é algo que eu olho e coloco em prática se eu quero ou não. Não é um conceito também sentimentalista de amor, que Jesus está dizendo aqui. Na nossa cultura, nós relacionamos amor a sentimento apenas, ao amor romântico, do homem com a mulher, da mulher com o homem. Então é algo emocional. Esse amor que Jesus está ensinando e que Ele mesmo demonstrou, não é um amor meramente de sentimento, é mais do que isso. Esse amor não é necessariamente um sentimento que Jesus está ensinando. É uma decisão, é uma escolha que eu faço. Nós devemos amar. Isso é um mandamento para nós, tomando essa decisão, fazendo essa escolha, obedecendo a ordem do Senhor. Amar é obediência ao mandamento de Deus, não é sentimento, necessariamente. Ele não está pedindo para eu sentir alguma coisa pelo outro, um arrepio, uma emoção. Ele está dizendo: ame e obedeça. Tenha a decisão de amar. Segundo Jesus, o amor que Ele está ensinando os seus discípulos e que nós devemos obedecer esse mandamento, é diferente de gostar. Gostar, eu gosto de quem gosta de mim. Eu gosto de quem eu tenho afinidade, de quem eu tenho um laço de amizade. Eu gosto de alguém que é próximo a mim, de alguém por quem eu sinto afeto. Eu gosto de alguém por quem eu sinto carinho, dos meus familiares, de uma pessoa próxima, íntima. Amar da forma que Jesus está ensinando aí, coloca como um mandamento para nós, é mais do que gostar. É uma decisão.
é amar, muitas vezes, quem não gosta de mim. É amar, muitas vezes, quem eu não gosto. Quem eu não tenho afinidade. Quem eu não tenho sentimentos em relação a essa pessoa. Mas é agir, é obedecer o Senhor, é decidir amar de uma maneira prática. Jesus, ele diz que ele nos dá um novo mandamento, que amem uns aos outros. É um mandamento, é uma ordem de Jesus que demanda de nós obediência ou não. Espero que nós decidamos obedecer o Senhor. E por que ele coloca como um novo mandamento? Já que esse mandamento de amar o próximo, nós encontramos no Antigo Testamento. A lei do Senhor se resume nesses dois mandamentos, que são: amem a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Então, quando Jesus diz para nós amarmos uns aos outros, por que ele diz que era um novo mandamento, se isso já estava revelado lá no Antigo Testamento? O que é novo nesse mandamento? O que é novo nesse mandamento de Jesus é o paradigma, é o modelo, é o padrão de amor. No Antigo Testamento, o padrão do amor, o paradigma do amor é: ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Jesus está ensinando um novo paradigma, algo mais radical, um amor mais profundo ainda. Ele diz: amem uns aos outros como eu, Jesus, amei vocês. Um amor sacrificial, incondicional. Olhem para mim e enxerguem em mim o modelo perfeito de amor. Sigam o meu exemplo, é isso que Jesus está dizendo. E isso é novo. Ninguém jamais amou como Jesus. Como nós cantamos, Ele apresentou o seu ousado, o seu infinito, o seu imensurável amor, medido naquela cruz, morrendo pelos pecadores que não mereciam salvação. E Ele nos chama para amarmos uns aos outros, nesse mandamento, como Ele me amou, como Ele amou aqueles discípulos, como Ele nos amou. E meus irmãos, se nós não estivermos conectados em Deus, em Cristo Jesus, através da fé, se nós não tivermos um novo nascimento, se nós não formos de Jesus, nós não seremos capazes de amar dessa forma. Porque esse é um amor exclusivo de Deus, e que só o povo de Deus tem condição de amar dessa forma, porque tem o Espírito Santo dentro, que gera o fruto do amor. É algo que só Deus pode nos fazer amar dessa forma. Se nós não estivermos nele, não amaremos como Ele nos amou. Nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Quando Jesus diz essas palavras para os seus discípulos, amarem uns aos outros como Ele os amou, como foi o contexto ali, quando Ele ensinou sobre esse mandamento? Quando aconteceu esse ensinamento de Jesus? Como estava o cenário? Que situação Jesus estava vivendo quando Ele ensinou sobre amarmos uns aos outros como Ele nos amou? Jesus estava no ambiente naquela última ceia, diante dos seus discípulos, e Ele estava ali num ambiente imperfeito. Ele estava diante de pessoas imperfeitas. Ele estava diante de homens com relacionamentos imperfeitos. Ele estava diante de homens imperfeitos, pecadores, que falham, que erram, que fazem o mal. E é nesse cenário que Jesus ensina sobre amor. E Ele mostra primeiro nele como amar. E Ele mostra para nós: olhem para mim e aprendam como amar, e amem como eu amo. O contexto, quando Jesus ensinou sobre o amor, é o contexto, por exemplo, quando
Pedro nega o Senhor tempos depois, horas depois daquela ceia. O apóstolo Pedro, ele vai dizer para o Senhor o seguinte: Senhor, eu vou dar minha vida por ti. Então Jesus respondeu para ele: Pedro, você dará a vida por mim? Eu asseguro a você que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, ele é presunçoso e ele diz: Senhor, eu morro por ti. Se for necessário, eu dou a minha vida pelo Senhor. E Jesus conhecia o futuro de Pedro, ele sabia o que Pedro faria momentos depois. Tanto é que ele profetiza isso a Pedro. Ele diz: Pedro, você vai dar sua vida por mim. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então é nesse cenário onde um discípulo que andou com ele por 3 anos e meio, o negaria, o abandonaria. E a Bíblia, em Lucas, vai dizer que quando Pedro negou 3 vezes Jesus, na última vez que Pedro negou Jesus, ele jurou que ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo para uma mulher. Ele disse palavrões. E a Bíblia diz que ele blasfemou. E Jesus já sabia de tudo isso. Mas ele amou Pedro até o fim. E ensinou sobre o amor nesse contexto de alguém que o iria negar. E amou aquele homem. A Bíblia vai dizer em Mateus que todos, depois da morte de Jesus, abandonaram o Senhor. Todos os discípulos. Depois Jesus teve que ir atrás de todos. Foi atrás de Pedro na Galileia. Foi atrás dos discípulos a caminho de Emaús. Mas os discípulos abandonaram o Senhor. E é nesse cenário de gente que o negaria, de gente que o abandonaria, que ele fala sobre o amor. É nesse cenário onde Judas Iscariotes está ao redor da mesa, que Jesus ensina sobre o amor. No texto de João 13, no versículo 2 diz: estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Versículo 21, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Versículo 27, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus, ou seja, vá me trair. Mas o que Jesus fez com o traidor? O que Jesus fez com quem o negaria? Com quem o abandonaria? Amou. E Jesus está ensinando que é assim que nós devemos aprender sobre o amor. É nesse contexto de imperfeições e gente que falha, gente que é desleal, gente que trai a sua confiança, gente que o abandona, gente que lhe faz o mal. É nesse contexto de pessoas que erram, que pecam, que nós devemos nos exercer no amor, obedecer essa ordem: amem uns aos outros. Jesus honra em amor quem iria traí-lo naquela ceia. Segundo os comentaristas bíblicos, o lugar em que Judas estava na mesa, no momento da ceia, era uma posição, aliás, de honra, de destaque dentro da cultura judaica. E mais, no versículo 26, olha só o que diz o texto. Jesus ele fala que alguém iria traí-lo dentre os seus discípulos. Os discípulos ficam curiosos, eles começam a questionar quem que vai ser o traidor, e eles perguntam para o mestre: mestre, quem vai te trair? E aí o versículo 26 diz assim: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes. Aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, esse é que vai me trair. E ele molhou o pão e deu para Judas. Não é à toa que os discípulos não entenderam que Judas seria o traidor. Por quê?
O que Jesus faz com o traidor? Jesus o ama. Para nós não faz sentido esse texto. Mas se nós entendemos a cultura da época, vai fazer muito sentido o que Jesus está fazendo com Judas aqui. E o ensinamento de Jesus sobre o amor. Porque dar o pedaço de pão molhado no prato para alguém, naquela cultura judaica, seria o equivalente nos nossos dias, sabe do quê? De dar o primeiro pedaço de bolo para alguém numa festa de aniversário. E para quem você normalmente dá o primeiro pedaço de bolo numa festa de aniversário? Em tese, você dá para alguém que você tem como mais importante na sua vida. Alguém que você ama mais. E isso é uma forma de honrar aquela pessoa. Entenderam agora o que Jesus faz e por que os discípulos não entenderam que Judas era o traidor? Porque Jesus estava honrando o traidor, demonstrando amor a quem logo depois dali trairia Jesus por 30 moedas de prata. É nesse cenário de gente que o negaria, gente que andou com ele, que comeu com ele, que ouviu os seus ensinamentos, que estava com ele o tempo todo, mais de 3 anos, gente que o abandonaria, gente que o trairia. É nesse cenário que Jesus diz: eu deixo um mandamento novo para vocês. Amem uns aos outros, como eu amei vocês aqui. Somos chamados para amar como Jesus, num ambiente imperfeito, amar pessoas imperfeitas como nós somos imperfeitos, pessoas difíceis muitas vezes, como muitas vezes nós somos difíceis. O amor não é para um lugar perfeito, não é para pessoas perfeitas, não faz sentido. O amor é justamente para ser aplicado em relacionamentos imperfeitos e pecadores. É o que vai manter os nossos relacionamentos. O amor é um mandamento do Senhor que nós devemos obedecer. Meus irmãos, temos obedecido, temos olhado para Jesus como esse modelo de amor, e entendido o seguinte: dentro da nossa família, as pessoas ali são imperfeitas, nós somos imperfeitos. É ali que nós somos chamados para obedecermos esse mandamento. É aqui na igreja. E por mais que nós tenhamos uma igreja saudável biblicamente, essa igreja sempre vai ser imperfeita aqui na terra. Na glória, será uma igreja perfeita, de redimidos, pessoas com um corpo glorificado, sem pecado. Mas aqui na terra, a melhor igreja que existe na terra é uma igreja imperfeita. Tem muita gente procurando igreja perfeita, mas então precisa morrer para ir para o céu. Porque igreja perfeita na terra não vai encontrar. E se eu entrar numa igreja perfeita, eu já tornei aquela igreja imperfeita. Porque eu sou um pecador. E é nesse cenário, numa igreja imperfeita, por mais saudável biblicamente que ela seja, é que Jesus nos chama: amem uns aos outros como eu amei vocês. Em ministérios onde pessoas vacilam, onde temos problemas, onde temos pessoas muitas vezes difíceis de relacionamento, amem uns aos outros como eu amei vocês. Meus irmãos, que nós possamos crescer nesse amor, que nós possamos crescer no exercício desse amor, na obediência a esse mandamento. Mas esse amor que é um mandamento, ele é um compromisso. Jesus ensina que amar é um compromisso. O amor que ele ensinou, o amor cristão.
João capítulo 13, versículo 1, o texto começa dizendo assim: um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo, ou seja, que ele iria morrer para a cruz, tendo amado os seus que estavam no mundo, o que ele fez? Amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Jesus amou os seus discípulos com amor perseverante, incondicional, sem limites, com compromisso leal e inquebrável, independentemente dos seus discípulos. Ele escolheu, ele decidiu amar aqueles homens, apesar deles, sem colocar condições. Homens que o trairiam, homens que o abandonariam, ele já sabia disso, homens que o negariam. Ele decidiu assumir um compromisso de amor com aqueles homens. E mesmo que eles fizessem coisas que desagradariam o Senhor mesmo assim continuaria amando aqueles homens, como ele fez. Tendo o Senhor os amado, os amou até o fim. Quando Pedro negou, ele não parou de amar Pedro. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus foi atrás de Pedro e resgatou Pedro. Judas teria sido perdoado se ele tivesse se arrependido dos seus pecados e se voltado para o Senhor, como fez Pedro. Mas Pedro foi tomado por arrependimento e Judas por remorso e foi se enforcar. Mas teria perdão para ele também. Jesus amou os seus discípulos com compromisso, com uma aliança, num pacto, até o fim. E Ele nos chama para esse tipo de amor. Não só sentimento, porque isso é muito frágil. Se eu estou sentindo, eu amo, se eu não estou sentindo, não amo mais. Ele está falando para nós irmos além dos sentimentos. Assumirmos compromissos de amor. É a ação de arcar com compromisso com pessoas, nos envolvendo, assumindo pacto, aliança. Hoje as pessoas fogem da palavra compromisso. Nós vivemos uma época que a palavra compromisso, o conceito de compromisso está em crise. Nós temos na nossa adolescência, ou no meio dos adolescentes da nossa época, o famoso ficar, a prática do ficar. Fica com um, fica com o outro, passa para o outro e assim vai sucessivamente. Sem compromisso. Temos que experimentar tudo. E vai defraudando o outro, ou seja, vai se aproveitando do outro para alimentar desejos egoístas, usando o outro como instrumento do seu bel prazer. Nos namoros hoje em dia, às vezes o namoro fica ali muito tempo sem decisões de casar. Ou pessoas que vivem tanto tempo e querendo namorar e namorar e namorar e não assumem compromisso de aliança, de casamento. Porque entende o seguinte, não, compromisso, eu vou ficar preso com a pessoa. Já viram isso? Até o resto da minha vida. As pessoas têm aversão a compromisso. E aqueles que já estão no compromisso, muitos querem pular fora do barco. E igrejas, hoje nós vivemos uma época de pessoas que ficam pulando de galho em galho. Vai para uma igreja aqui, outra ali, outra lá, outra lá. Tudo bem mudar de igreja muitas vezes, porque é a vontade de Deus. Às vezes nós estamos numa igreja que não está mais pregando o Evangelho. E não dá para mudar aquela realidade muitas vezes. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos nos colocar diante de Deus e vamos mudar conforme a vontade e a orientação do Espírito Santo. Porém, é preocupante quando pessoas, por qualquer coisa, por milindres,
por picuinhas, por orgulho, por pouca coisa, estão mudando de igreja, e não por causa da essência. Não é porque a igreja deixou de pregar o evangelho, é porque o irmão não cumprimentou naquela noite, é porque não sei o quê, é porque fica olhando outras coisas que não tem importância. E assim vão pulando de galho em galho, e muitas vezes dando problema em todas as igrejas que passam. Não tem compromisso, não quer assumir um compromisso de lealdade com aquele povo local, compromisso de amor, um compromisso de se envolver, de se engajar, de fazer parte. Tem um filósofo contemporâneo chamado Zygmunt Bauman, que ele chama a nossa época de sociedade líquida. E ele fala que nós vivemos tempos de relacionamentos líquidos, ou seja, ele fala que os tempos modernos ou pós-modernos, eles são líquidos, eles são como a água que escorre entre os dedos, não dá para você segurar, pegar, eles vão se esvaindo, se escorrendo. Só que Jesus nos chama, no meio dessa sociedade líquida, de pessoas que não querem compromisso com Deus, não querem compromisso com a igreja, não querem compromisso com nada, Ele nos chama para nós irmos na contramão, e assumirmos relacionamentos sólidos, de compromisso, de amor. E você está disposto a isso, a amar sua igreja, do jeito que ela é, não é do jeito que você quer que ela seja, mas do jeito que ela é, assim como Deus me ama e ama você, do jeito que nós somos. Sim, Ele quer nos transformar, mas Ele nos aceita do jeito que somos. Ame com compromisso. Não é qualquer coisa que vai fazer você deixar os compromissos de amor. Pensando no contexto da igreja, que não seja qualquer coisa que leve você a quebrar elos com a sua igreja local, com o povo de Deus. Jesus amou seus discípulos, apesar deles não merecerem esse amor. Ele os amou até o fim. Foi fácil amar aqueles homens? Com certeza não. Como com certeza não é fácil me amar. O Senhor sabe disso. Mas Ele tem um pacto comigo de aliança que Ele fez naquela cruz. E Ele também vai me amar, apesar de mim, até o fim. Ele quer que nós façamos isso também. Fácil? Não. Precisamos estar nele e buscarmos nele a graça e o poder do alto para colocarmos isso em prática. Isso é amar, o resto é brincadeira de criança. Amar é um mandamento que nós devemos obedecer. Amar é compromisso. Que tudo que nós vamos nos envolver aqui na igreja, que nós possamos fazer com amor, com compromisso. Esse amor que é um mandamento, que é um compromisso, é também serviço. Como disse John Stott, um pensador cristão, amar é mais serviço do que sentimento. E é verdade, o amor cristão é assim. O amor que Jesus está ensinando aqui, em João 13. É mais serviço do que, sentir um arrepio, um sentimento, uma emoção. É mais ação do que emoção, é mais doação, entrega, do que qualquer outra coisa. Amar conforme Jesus significa dedicar dinheiro, tempo, energia, talentos, dons para servir e beneficiar não a mim mesmo, mas o próximo. Ainda que este não mereça ser alvo desse amor. Difícil, né? Mas é isso que nós aprendemos com Jesus sobre amar. E sobre servir como forma de amar, como forma de amor, nós encontramos o modelo em Jesus também, em João capítulo 13.
Em João 13, Jesus ama os seus discípulos e mostra esse amor servindo aqueles 12 homens imperfeitos, pecadores. Nós vemos em João capítulo 13, o texto dizendo: assim levantou-se da mesa, ele estava ali na ceia, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. O próprio Deus do universo, encarnado ali, Jesus Cristo, o Criador, aquele que merece toda a honra, toda a glória e o louvor, ele se faz de servo, ele se humilha para servir e amar os seus discípulos. Ele pegou uma bacia, estando ali na ceia, tirou a sua roupa de cima, colocou um avental, uma toalha na sua cintura, se abaixou nos pés dos discípulos e começou a lavar os pés daqueles homens sujos, de coração encardido, aqueles pés imundos de poeira. O soberano Deus do universo fazendo isso. Era costume naquela época que as pessoas, quando elas chegavam numa casa, por causa da poeira, não tinha asfalto como nós temos hoje, o escravo inferior da casa, ele era o responsável por lavar os pés das pessoas, para que elas pudessem entrar na casa e sentar-se na mesa para a refeição. Era a pior classe dentro do Império Romano que cuidava dessa área numa casa. Era a pior classe de escravos. E Jesus, ele desce nesse nível, se faz escravo do pior, para amar e servir os seus discípulos. Ele vai lavando os pés de um por um, de Pedro que o negaria, de Judas que o trairia e de todos os outros que o abandonariam. E ele mostra com isso que amar é servir, mesmo que os homens não mereçam o serviço. É amar. Que desafio para mim, e certamente que desafio para você, essa atitude de amar através do serviço. Jesus amou e tomou essa iniciativa, sem fazer alardes, humildemente, enquanto os discípulos estavam na ceia, discutindo quem era o maior do reino dos céus, quem ia ter a melhor posição no reino, posição de superioridade. Jesus se faz servo e lava os pés daqueles homens, os servindo. Para nós amarmos como Jesus amou, nós precisamos descer do pedestal. Nós devemos ser humildes. O orgulho não combina com o amor de Deus, com amar como Jesus ensina. Porque amar significa servir, e muitas vezes nós devemos ser humildes para servirmos a outra pessoa e considerarmos o outro muitas vezes superior a nós mesmos. Isso vai na contramão também da cultura da nossa época. Jesus, ele inverte os valores do mundo. Os valores do reino de Deus são valores diferentes dos valores do mundo. Porque na mentalidade do mundo, quem é servido é quem é aquela pessoa que tem mais autoridade, a pessoa mais importante. Se nós vermos alguém num carro chique, numa limusine, na rua, com escolta, essa pessoa parando no hotel e pessoas ali serviçais indo adular, abrir a porta, servindo, nós vamos entender que aquela pessoa é um chefe de Estado, aquela pessoa é alguém importante, é uma autoridade. No reino de Deus, Jesus diz, não é assim. No reino de Deus, a autoridade, quem é a autoridade, o maior, não é quem é servido, é quem serve. Da mesma forma que eu servi, sendo Deus, o discípulo não é maior do que o seu mestre. Vocês devem servir como eu servi vocês.
João capítulo 13, ainda nós vemos o texto dizendo no versículo 14: pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Ele não está instituindo o rito do lava-pés na igreja. A gente tem que fazer isso, não. É o exemplo dele de humildade, de servir, de amar, servindo, que nós devemos seguir como discípulos dele. E ele vai dizer o seguinte, que quem faz isso é feliz. Feliz serão se vocês, aqui no fim, praticarem essas coisas. Agirem como eu agi, amando, servindo. É interessante que o mundo de hoje está à procura da felicidade. Nós temos filme que fala sobre a procura da felicidade. As pessoas estão buscando a tal felicidade. E parece que nós vivemos uma geração da mais infeliz que já existiu na história. E esse é um contrassenso em relação a uma geração que mais busca a felicidade. E felicidade no reino de Deus não é ser servido por muitos. Felicidade no reino de Deus para os discípulos de Jesus é servirem outras pessoas. Felizes vocês serão se vocês servirem. Você está procurando a felicidade, talvez você não está encontrando porque você é alguém que só quer ser servido. E nada te sacia mais. Mas seja útil nas mãos de Deus e descubra a felicidade, a alegria de ser útil no reino de Deus e servir. Felizes vocês serão se vocês servirem. Não porque nós vamos ter reconhecimento dos homens, nem devemos fazer com essa motivação, porque nós vamos nos frustrar. Se eu sirvo esperando tapinha nas costas, se eu sirvo esperando algum elogio público, se eu sirvo esperando que alguém poste alguma coisa sobre mim e tece elogios a respeito da minha pessoa, do que eu estou fazendo, eu vou me frustrar, porque muitas vezes as pessoas não vão reconhecer o que você faz. Porém, a alegria, a felicidade não vem de reconhecimento de homens. Essa felicidade no servir vem por causa do próprio serviço, de nos sentirmos úteis nas mãos de Deus e porque nós fazemos tudo para a glória de Deus. Sirva, ame, servindo com seus dons, talentos, tempo, recursos. No reino de Deus, o que deve prevalecer é a teologia da toalha e da bacia, da humildade, do servo, do serviço. Que Deus me faça servo dele, humilde, não arrogante, e você também, que possamos ser bênção na vida dos outros. E eu quero terminar rapidamente dizendo a última marca do amor. O amor é um mandamento, o amor, ele é um compromisso. O amor é um testemunho. É um testemunho. Jesus ele diz em João 13, o novo mandamento vos dou, e ele vai falando isso, e aqui no final ele diz, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus está dizendo para nós, que as pessoas vão nos reconhecer como discípulos dele, se nós nos exercermos no amor. O amor deve ser o DNA do cristão, da pessoa que é salva por Jesus Cristo. Deve ser a nossa identidade. E será que o mundo lá fora está nos conhecendo por causa do amor que demonstramos uns para com os outros? Jesus diz, o mundo vai reconhecer vocês como meus seguidores, como meus discípulos, salvos por mim, se vocês amarem como eu amei vocês. Nós vamos ser reconhecidos não porque carregamos uma cruz no peito. Isso as pessoas vão olhar para nós talvez e vão nos relacionar com uma religião.
As pessoas lá fora não vão nos reconhecer que somos discípulos de Jesus, porque nós somos membros da PIBA. E nós colocamos nas redes sociais que nós somos membros daqui. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer que nós fazemos parte de uma denominação aqui na nossa cidade. As pessoas não vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus se nós carregarmos na estampa da nossa camisa uma estrela de Davi. Quem sabe as pessoas vão relacionar que nós somos judeus. Mas Jesus diz que as pessoas vão reconhecer que nós somos dele, se nós amarmos uns aos outros, como ele nos amou. Então, meus irmãos, que nós possamos crescer na nossa comunidade, em amor, em tudo, nos aproximarmos, nos engajarmos, nos interessarmos mais pela vida do outro, servirmos mais um ao outro, orarmos uns pelos outros, nos comprometermos uns com os outros, servirmos em ministérios com compromisso, com excelência, com amor, que possamos demonstrar no nosso dia a dia esse amor, e que as pessoas olhem para nós e vejam em nós a expressão de Jesus na nossa vida, que possamos ser parecidos com Cristo, demonstrando amor uns para com os outros, que isso seja em mim, que eu estou ainda talvez muito aquém disso, preciso crescer muito ainda nisso, mas eu quero crescer e eu quero desafiar você também a crescer nisso. Em tudo aqui, tudo que nós vamos viver nos nossos relacionamentos, eles vão estar longe de ser perfeitos, nunca serão. Nós vamos continuar tendo aqui problemas no nosso meio, sempre vai ter. Eu vou dar problema, eu sou um pecador, redimido pelo sangue de Jesus, mas sou ainda. Ele está me transformando, mas ainda vacilo. Quantas vezes como pastor já da igreja, eu tive que pedir perdão para pessoas aqui, porque eu falhei. Mas nesses relacionamentos imperfeitos, que esse DNA precisa sobressair, e lidarmos nessas situações com amor, com perdão, com misericórdia, com restauração de relacionamentos, com reconciliação, com fortalecimento dos nossos laços, a fim de que continuemos firmes, olhando para Cristo e fazendo a obra desse Senhor. Que nós possamos amar uns aos outros, como o Senhor nos amou, seja aqui dentro, seja lá fora, que as pessoas do mundo que estão nos assistindo, o mundo olha para a igreja o tempo todo observando a igreja de Jesus, as pessoas que não conhecem a Cristo, eles estão muitas vezes na espreita, esperando algum vacilo nosso para apontar e acusar alguma coisa que nós fizemos de errado. Tolerância zero com a igreja, mas muitas vezes nós damos motivo, porque nós não amamos um ao outro. O mundo, que ele olhe para nós e veja a marca do amor, seja aqui dentro, lá fora, nas redes sociais. Será que aquilo que eu estou colocando nas redes sociais expressa o amor? A forma que eu me relaciono com os meus irmãos nas redes sociais, muitas vezes digladiando, batendo boca nas redes sociais, discutindo. Como o mundo enxerga isso? O mundo olha para nós e muitas vezes quando nós fazemos isso, nós somos uma vergonha para o Evangelho. Porque nós estamos prestando um desserviço no reino de Deus. Quando o mundo deveria olhar para nós e ver respeito, ver amor. Essa é a marca dos discípulos de Jesus. E que esse amor, meus irmãos, molde a minha vida e molde a sua também. Amor é mandamento, você está disposto a obedecer? Discípulo de Jesus tem que obedecer. Amor é compromisso, você quer assumir compromissos de amor? Amor é serviço, não queira só ser servido, chegou a hora de você amar e servir. Deus quer usar a sua vida